Mas antes, hoje, deixa eu chamar o meu grande amigo Felipe Santana, especialista em investimentos da Axe Investing, que está conosco aqui toda segunda-feira. Ele que está lá na frente da Casa Rosada hoje. O que você está fazendo aí, meu amigo, meu irmão? Como estás? Bien ou não? Buenas tardes, Rafael Lara. Tentando me segurar aqui desta ventania de Buenos Aires, mas tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para acompanhar aí toda a cobertura da Super Quarta e tudo que está acontecendo aqui na Argentina, né? Teve uma reviravolta aí no Congresso argentino. A gente tem que ficar de olho, porque a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial do país. Exatamente, né? O que está acontecendo na Argentina, inclusive, Felipe? Antes de a gente falar do nosso Ibovespa que está hoje corrigindo, conta pra gente, por que você foi parar aí na Argentina? Eu tenho certeza que você foi também atrás de uma bela parrilha, mas isso como consequência. O que te levou para a Argentina aí no cenário econômico? Com certeza, né? Uma bela quilmes e um assado de tira raiz aqui para a gente poder experimentar. Mas aqui na Argentina, o que está acontecendo, Rafa? Tivemos eleições de meio de mandato e o partido de Javier Milei, junto com a sua coalizão, conseguiu galgar muitas posições aqui, tanto na Câmara quanto no Senado. Os números no início do mandato eram muito pequenos. E como a gente sabe, em um regime presidencialista, precisamos da ajuda ali do Congresso, né? Então, Javier Milei enfrentou muitas dificuldades para poder governar na primeira metade do seu mandato, vamos dizer assim, e agora com as eleições conseguiu muitas cadeiras. Tudo isso está impactando diretamente na nova política de segunda parte de mandato. Por exemplo, serão pautadas aqui até o final do ano ainda projetos de diminuição de impostos, reforma do Código Penal, reforma previdenciária. Muitos pontos agora têm chance de Javier Milei conseguir passar por aqui. Como a gente sempre diz, parece que não tem muito a ver com o Brasil, mas tem muito. A Argentina é um parceiro muito importante, estratégico aqui no país. Estar alinhado com o Brasil é fundamental. Exatamente, né? Estar alinhado é muito importante. E a gente olhando hoje, inclusive, Felipão, para o nosso Ibovespa, hoje a gente tem o Ibov que sobe 0,5% depois de uma sexta-feira que tinha sido muito conturbada. Muito conturbada, principalmente porque havia uma expectativa, né, da indicação de Tarcísio Gomes de Freitas como candidato da direita. Acabou que a indicação foi outra, completamente diferente, Flávio Bolsonaro. E aí, no fim de semana, né, vários analistas, economistas falaram, olha, isso pode ser um balão de ensaio. O próprio Flávio Bolsonaro falou, olha, eu não vou sair da candidatura, mas eu tenho um preço alto para isso, talvez eu saia. Então começou a ficar aquela coisa meio 0 a 0. O mercado falou, não, dá para corrigir esse negócio aqui para cima. O que acontece com o nosso Ibov e dá para a gente confiar nesse trade eleitoral todo que está rolando? Você tirou a minha palavra, né, a minha frase, o trade eleitoral. Tudo já começou aí no Brasil. Nós já estamos em 2026, principalmente do ponto de vista das eleições. O que aconteceu na sexta-feira? Todo aquele pânico do mercado em relação à possível recomendação ou indicação do presidente Bolsonaro de seu filho mostrou duas vertentes. Para a esquerda, mostrou que o mercado estaria com medo do nome do filho de Bolsonaro, e para a direita nós temos a leitura de que o mercado está com medo justamente da manutenção do governo, entendendo que o nome do Flávio é mais fraco que o nome de Tarcísio. Só que para compreender todo esse jogo político e esse xadrez, a gente também tem que entender que, como você falou, pode ser um balão de ensaio, pode ser um fogo de palha, simplesmente com a família Bolsonaro ancorando uma negociação lá em cima para depois abrir mão da candidatura em troca, de repente, da dosimetria, da pauta da dosimetria no Congresso, ou mesmo da anistia, né, que está pegando bastante aí no Brasil. Então, tudo ainda é muito incipiente. Nós estamos no início de muitas informações e promete ser um 2026 fantástico do ponto de vista da volatilidade. Joga a bolsa para baixo, joga a bolsa para cima e o dólar sempre fazendo contrapeso de acordo, eu estou com uma falha aqui, de acordo com o trade eleitoral. O que vai acontecer? Flávio Bolsonaro falou hoje com seus aliados, Tarcísio não participou, e nem o partido dele, então tudo ainda pode mudar. Ainda no apagar das luzes de 2025, poderemos ter alguma modificação nessa concorrência para a presidência do ano que vem.
Exatamente, né? Dá para mexer em tudo isso. E aí a gente também começa a olhar para o cenário de corte de juros, né? Que é uma coisa que as próprias casas de análise, as corretoras e tudo mais estão se movimentando para falar sobre, né? Hoje, inclusive, tem um relatório da XP falando que a perspectiva para a Bolsa é muito boa, principalmente porque o investidor tem que olhar para esse corte de juros, né? O corte de juros deve fazer mais peso do que o cenário eleitoral. E aí, tem uma super quarta agora, dia 10, né, daqui 2 dias, que é a super quarta mais importante do ano. Porque pode definir não só o que a gente vai entender desse ano que passou, mas também o que vai vir pelo ano que está vindo aí pela frente, principalmente com a saída do Jerome Powell lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil deve ter manutenção, mas lá fora ainda continua o grande X da questão é se vai ter corte ou não. O que dá para a gente esperar dessa super quarta que vem por aí, Felipão? Mais importante que o resultado, os comunicados, né? É isso que vai importar. Como você colocou, expectativa de 0,25 a menos na política monetária lá nos Estados Unidos, uma manutenção por aqui, contrariando o nosso boletim Focus, que embora mantenha a Selic inalterada para 2025, vem portando expectativa de inflação segunda após segunda-feira. Hoje, inclusive, fez mais um corte na projeção do IPCA, mantendo o dólar, se não me engano, na casa de 5,40, mostrando que a economia brasileira deve se manter muito bem no parâmetro ali do Boletim Focus no final desse ano. Para o comunicado, o que a gente espera? Um pouco mais de clareza do nosso Banco Central em relação à compreensão deles com os dados que estão chegando. Será que o Banco Central vai manter aquele nível de posicionamento, vamos dizer assim, que os juros permanecerão restritivos por um patamar mais alto por tempo indeterminado? Será que o Galípolo e sua equipe vão manter isso mesmo com um Boletim Focus cortando aí 4ª semana consecutiva, poucas interrupções? Não sabemos. Lá nos Estados Unidos, a gente deve ficar de olho principalmente para a nova indicação do presidente do Banco Central americano. O Powell já está ali entregando os pontos, temos poucos meses de mandato dele frente ao Banco Central dos Estados Unidos, e a gente já fica de olho na posição do novo. E a posição do novo, me parece, e eu estou errando feio, né? Achei que poderia ser Christopher Waller na posição e Al Hassett, né, que vai ser o novo presidente, provavelmente. Pode ter alguma reviravolta aí, mas é o que tudo indica. E se a gente olhar pelo lado das maiores apostas, 90%. Projetando um corte para agora e também cerca de 90% projetando o preferido de Donald Trump para o Banco Central dos Estados Unidos. E ele tem um discurso amplamente de corte da taxa de juros. Dúvida, para encerrar aqui esse ponto. Será que o dinheiro dos Estados Unidos com um corte por lá vem para o Brasil ainda? Ou será que o trade eleitoral vai afugentar o capital estrangeiro a partir de agora? Esse é o grande ponto, né? E aí a gente começa a olhar para o dólar, né? O dólar a 5,45, moeda forte, e começa a respirar. Ao mesmo tempo que... E aí eu vou jogar essa provocação, porque eu sei que você sempre gosta de comprar dólar, Felipão. Tudo bem, eu entendo. Eu também gosto de comprar dólar, eu gosto de viajar, gosto de comer parrilha e tudo mais. Mas o dólar está 5,45. Pode ser que ele vá para 5,50, por exemplo. Principalmente se a nossa economia for de ladeira abaixo e a economia dos Estados Unidos for de morro acima. Mas, se os Estados Unidos tomarem uma decisão equivocada na super quarta de agora, por pressão política, esse dólar pode acabar circulando, pode vir mais dólar para o mercado emergente do que para o mercado gringo, não? E aí isso dá uma arrefecida. A gente começa a entrar no corte de juros, que aí ajuda a gente na renda variável, entra mais grana para cá, e nos Estados Unidos eles vão ter que começar a rediscutir se o corte de juros que eles fizeram foi certo ou errado, não? Ou tô maluco aqui nessa teoria que eu tô traçando? Está corretíssimo, né? É o famoso ninguém sabe de nada, porque se o Banco Central dos Estados Unidos segue a tendência de cortes, deixando menos atraente o mercado americano para investimentos como de renda fixa, os treasuries, os bonds por lá, vai ter que colocar dinheiro na renda variável através de muita expectativa, projeção, guidance das empresas, principalmente as de inteligência artificial. Isso vai manter o dinheiro por lá. Agora, se o juro cai nos Estados Unidos e ao menor sinal, uma faísca do nosso comunicado do Banco Central de que teremos aqui no Brasil, de repente, uma queda na taxa de juros, impulsionando a renda variável, a renda fixa, já que a renda fixa fica mais prejudicada com juros menores, tendo que o capital pode continuar vindo para os emergentes.
Você tocou num ponto muito importante aí, Rafa. Banco Central tomar uma decisão que possa não ser tão acertada. Eu me lembro que o maior medo do Jerome Powell desde a pandemia era mexer nos juros de forma equivocada, de modo a prejudicar a economia americana e não conseguir voltar depois. Sempre teve muita cautela em cortar com uma dosimetria pequena, baixa, para não ter que retomar a alta. Agora, Jerome Powell, como a gente falou, está de saída, né? Não sei se ele vai ter tanto critério assim no seu voto nas próximas reuniões. Talvez ele deixe para o próximo aí correr esse risco de acelerar o corte na taxa de juros. Lembrando, Rafa, que nós estamos com carência de vários dados por conta do shutdown ainda. Dados que estão saindo por agora ainda são de setembro. Então, um corte na taxa de juros, precificado por 90% dos investidores, pode, eventualmente, não quer dizer que eu acredite nisso, mas matematicamente pode ser um tiro no pé. Se os dados da inflação continuarem subindo com a inflação, com a taxa de juros deles na curva de baixa, tentar subir agora pode ser catastrófico para a economia americana. Exatamente. Felipão, para a gente poder finalizar aqui, o que o investidor tem que ter na cabeça dele para essa semana, para ele poder fazer dinheiro? Comunicado dos bancos centrais na quarta-feira. Veja, 4 da tarde sai a decisão de juros nos Estados Unidos, 4h30 tem o discurso do Powell, tradicionalíssimo, e a nossa decisão após o fechamento do mercado. Com qual comunicado? Vamos ver. E antes de tudo isso, no mesmo dia, teremos o IPCA cheio do Brasil, inflação oficial. Lembrando, a inflação oficial tem que se comunicar com o Boletim Focus. Não adianta a inflação subir e o Focus projetar lá para baixo. Se todo mundo andar para baixo, aí eu começo a pensar em corte de juros no Brasil para a reunião de janeiro ou quem sabe fevereiro. Exato, exatamente, né? E a gente tem que ficar de olho nisso. Meu amigo, boa viagem aí na Argentina, aproveita, coma aí uma parrilha para mim, manda foto depois, que eu vou adorar ver, enquanto tá uma chuva inacreditável em São Paulo, tá caindo o mundo aqui, mas enfim, tudo certo aí, muito obrigado e boa viagem, hein? Me comprometo com Vossa Excelência de lhe enviar aí a São Paulo uns alfajores argentinos. Pode esperar que na minha volta eu boto no correio e te mando. Ah, bom demais, bom demais. Obrigado, Felipão, valeu, boa viagem. Tamo junto. Obrigado. Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso Ibovespa hoje.